Olá, meu nome é Júlio Cardoso, sou especialista em marketing e vendas, estrategista digital. E hoje nesse vídeo aqui eu trouxe esse assunto porque é um assunto que eu acredito que seja muito relevante para quem empreende, né? Principalmente para quem tem um problema de postar e não conseguir vender. As pessoas utilizam os canais, né, para se comunicar através desses canais, venderem, né, oferecerem, ofertarem seu produto, apresentar seu produto e acaba não conseguindo converter da forma que gostaria. E aí, pensando assim, eu falei, poxa, por que não levar esse conhecimento para o público na finalidade de ajudar as pessoas a construírem uma forma de pensar, né, de raciocinar em cima do seu próprio negócio, a fim de levar clareza, né, de levar conhecimento para a pessoa conseguir ali, de fato extrair maiores resultados através do seu próprio negócio. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar basicamente da construção usando o raciocínio lógico, né? Porque no final a gente quer a venda. Tanto é que a gente tem no card 1 aqui, no roxinho, número 1 aqui, persona, né? Onde tudo começa. E aqui no card 11 a gente tem o quê? A venda. Então no final a gente quer vender. A gente monta um negócio, a gente, né, tem uma produto, seja um serviço que você realiza no cliente, um serviço. Esse conteúdo aqui ele serve para qualquer tipo de negócio, porque isso aqui é a base da venda. Se você entende isso aqui, você consegue vender qualquer coisa, mas aí utilizando técnica, lógica, né, raciocínio lógico para você conseguir de fato aplicar no seu negócio. Então essa aula aqui ela é muito importante para você que gosta de conhecimento, que busca conhecimento, tá bom? Então vamos lá, começando aqui sem enrolação. Vamos lá. Número 1, persona. Quem é a persona? É o seu cliente ideal, né? Você idealiza um cliente, você tem um produto que resolve um problema. Por exemplo, eu faço limpeza de sofá, né? Vou usar aqui um serviço. E quem é meu cliente ideal? Meu cliente ideal são pessoas que mulheres, por exemplo, tá? Ou homens, mas a gente vai escolher uma persona, né? Para o nosso produto ser comunicado para aquela pessoa que está de fato, que valoriza mais o nosso serviço oferecido ali, no caso, que é a limpeza de sofá. O que essa pessoa busca? Aí a gente faz um estudo, né? De persona, quais são as maiores dores, quais são os maiores desejos dessa pessoa, o que ela valoriza, qual é o ponto emocional, o que faz ela tomar ação de comprar o nosso produto, enfim, você consegue fazer um estudo do seu cliente ideal, da sua persona, e a partir daí você consegue criar, né, uma comunicação para conseguir vender, para conseguir oferecer o seu produto de uma maneira que ela consiga enxergar valor e aí sim você consiga vender com mais facilidade. Aqui no 2 eu coloquei problema, porque o problema e a dor que você, qual é a dor que você resolve, né? Qual é o problema que você resolve dessa persona? Então isso vem depois. Por quê? Porque a persona ela tem uma dor, né? E essa persona ela pertence, perdão, ela representa um público, né? Um público, por exemplo, a persona ela pode ser uma mulher de 37 anos, casada com 2 filhos, mas ela representa um público. Esse público ele vai comprar também, mas por que ele vai comprar? Porque esse público é parecido com essa persona, mas a comunicação tem que ser direta para a persona e aí você acaba vendendo para o representante daquele público, tá bom? E assim, uma fatia de público, dependendo do problema que você resolve, ele pode ter várias personas, tá? Só dando aqui um exemplo. Eu tenho um produto de aprovação para o vestibular, né, para um aluno que está no terceiro ano ali do ensino médio e ele, né, quer ingressar na faculdade, quer ser aprovado para ingressar na faculdade. O meu produto ele resolve o problema do aluno, certo? Por quê? Porque eu vou ajudar ele a chegar no na tão sonhada universidade. Só que ele é a minha principal persona. Porém, o pai e a mãe, eles também, no caso, eles são personas. Então, assim, eu tenho o mesmo produto, resolvo o mesmo problema, mas só para personas diferentes. Então, o pai e a mãe, qual vai ser a minha comunicação para eu vender para o pai e para a mãe? Garanto o futuro do seu filho. Qual vai ser a comunicação para o rapaz? Você consegue aprovação e realizar o teu sonhado, enfim, realizar todos os seus sonhos, que seria viajar, enfim, casar, ter filhos e tudo mais. Qual seria a terceira persona? Por exemplo, o professor dele do terceiro ano, porque o professor dele é educador também. Então ele valoriza aquele produto e ele tem contato direto com aquela pessoa. Então a comunicação para o professor não vai ser a mesma para o aluno e não vai ser a mesma para os pais. Ou seja, eu tenho um produto que resolve um problema, mas eu resolvo o problema para um público representado por personas diferentes. Então eu tenho um público e 3 personas representadas nesse exemplo aqui, ok? Daí a gente avança para a comunicação. Daí a gente já entende que a comunicação é muito importante. Por quê? Porque se eu não tiver uma comunicação alinhada com o ângulo certo para a persona certa, acaba que eu não consigo gerar valor suficiente, eu vou criar uma fricção, ruído na comunicação e a pessoa não vai conseguir entender a proposta final, né? Então assim, quanto mais clara, simples for essa comunicação, mais chance eu tenho de vender o meu produto, o meu serviço. Então, pros pais eu vou oferecer com um ângulo, pro aluno com outro e pro professor outro ângulo de comunicação. Então daí nasce a comunicação através das personas e do público, né? É engraçado que a gente começou lá na persona, né? Identificou o problema dela e aí a gente viu que esse problema ele se repetia várias vezes em várias pessoas. Daí a gente tem um público, desse público a gente tem várias personas e daí nasce o mercado, né? Por quê? Porque gerou uma demanda. Eu nem coloquei mercado aqui demanda para não confundir muito, mas aí do público nasce a demanda e da demanda nasce o mercado. E aí para você alcançar o mercado, você precisa o quê? De quê? De uma comunicação alinhada com o mercado. Só que a sua comunicação não pode ser a mesma para todo mundo. Porque se for, você vai criar ruído e fricção, como eu já falei aqui, tá bom? Então vamos lá. Depois da comunicação, a gente tem um 5, que seria a oferta, né? Qual solução você oferece e como você entrega? Ok, aqui é muito importante. A oferta, ela vai determinar o valor que vai ser gerado, tá? Para as suas personas ou para a sua persona. Por quê? Porque aqui acontece algo interessante. O preço que você vai cobrar no seu produto, no seu serviço, o que vai determinar se ele é barato ou caro, se ele vai ser o valor que você vai conseguir gerar através da oferta, tá bom? Então, assim, por exemplo, se o valor que eu gero, que eu faço a pessoa perceber
é muito alto, o meu preço ele tende a cair, a diminuir. Agora, se o valor que eu gero é muito baixo, o meu produto começa a ficar caro. Então aqui, no 5 aqui na oferta, entra algo muito interessante. Assim, algo que muita gente está sofrendo com um produto bom, muita gente está sofrendo com um serviço muito bom, mas está brigando por preço, por prazo de entrega, enfim, por dar desconto, por dar cupom. Por quê? Porque não consegue gerar valor suficiente para o público que ele vende aquele produto, aquele serviço. E aí acaba entrando no mercado que a gente chama de commodity, né? Ou mercado comoditizado. O mercado comoditizado é um mar de sangue, porque está todo mundo brigando por preço, prazo preço, prazo de entrega, prazo, forma de pagamento, enfim, é um mar de sangue. Que se você entra ali, por exemplo, os marketplaces, Shopee, Mercado Livre, enfim, Magalu, são mercados de commodity. Você entra ali, você vê um monte de gente vendendo a mesma coisa, e quem tem o melhor preço, o melhor prazo, a melhor forma de pagamento, acaba vendendo mais. E aí acaba que achata a margem de lucro de todo mundo, e o mercado fica assim como comoditizado. E isso não é bom, porque você tem muito esforço e muito empenho e pouco desempenho. E existe, em contrapartida, existe aqui, ainda que a gente está aqui no 5 na oferta, tá? Em contrapartida, existe o mercado de diferenciação, que é um mercado onde você consegue se diferenciar, né, como o próprio nome já diz. Você consegue gerar você consegue criar uma imagem positiva do seu produto, da sua marca, do seu serviço, na cabeça do cliente, da persona, do público. Como que você faz isso? Você faz isso através de técnica, tá? Você faz isso através de técnica. Por exemplo, uma forma de você resolver um problema para se diferenciar no mercado. A primeira coisa que você consegue, a primeira aplicação prática que você consegue aplicar no seu negócio para você se diferenciar é a forma com que você resolve aquele problema, né? Então assim, tá bom. Então se eu tenho, por exemplo, eu sou nutricionista, eu tenho um acompanhamento, né? Digamos que é uma consulta. Aliás, eu tenho uma consulta avulso. Vamos dar um exemplo aqui. O nutricionista ele tem uma consulta avulsa e tem um nutricionista que tem um acompanhamento, onde ele disponibiliza ali material, receitas, para a pessoa, né, enfim, consumir e ali ela conseguir alcançar o resultado dela mais rápido. Então, quem está gerando mais valor? Quem tem só uma consulta avulsa ou quem tem uma estrutura mínima para conseguir resolver o problema daquela pessoa? É a segunda opção. Por quê? Porque ela gerou um pouco mais de valor. Só que dá para melhorar muito isso, implementando um mecanismo único através disso, que seria praticamente o seguinte. Por exemplo, você cria um método, né, para resolver aquele problema. Um método seu, que você desenvolveu, que você encontrou, uma forma. Um método nada mais é que uma forma de resolver o problema de maneira que você consiga repetir aquele padrão. Né? Dando um exemplo aqui, você faz um diagnóstico. Antes de, enfim, entrar ali com direcionamento para o cliente, né, de nutrição, ou paciente, enfim, você consegue gerar valor a partir daí. Porque você identificou uma maneira, você encontrou uma maneira de resolver aquele problema, e você repetiu aquele padrão várias vezes, e aí você conseguiu implementar e aquilo ali funcionou de modo que resolvesse o problema de fato das pessoas. Ou seja, você cria um mecanismo único. Você dá um nome para esse mecanismo único, e você empacota isso dentro de uma oferta, coloca isso dentro de uma oferta, e aí você consegue aumentar a percepção de valor do seu serviço. Isso para nutrição. Vamos dar agora um exemplo eu vendo beleza, por exemplo, salão de beleza. Eu vendo escova de cabelo. Tá bom, mas qual é o desejo da persona? Qual é a transformação que ela busca? E aí você alinha a sua comunicação, tá vendo? Não tem um mecanismo único, é um commodity, praticamente, entre aspas. Mas você consegue, através da comunicação, eu não vou entrar em cópia aqui, escrever nada, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Mas é a forma com que você se comunica, a maneira como você se comunica, falando do desejo, da dor daquela persona, indo bem quanto mais fundo, quanto mais você conhece a persona, melhor é a sua comunicação. Por quê? Porque você sabe o que ela sente. E aí, a partir daí, quando você se comunica, ela se identifica e fala, poxa, essa pessoa parece que me conhece. E ela tá falando de uma maneira tão clara. E aí você usa técnicas para quê? Para conseguir melhorar sempre a sua comunicação. À medida que essa pessoa, quando ela olha para a tua oferta, ela veja a sua oferta diferente das outras que ela costuma ver no mercado. Aquela oferta comercial, corte de cabelo a, sei lá, R$ 129,90. Então, assim, o mercado, e aí, clica aqui, gente, o mercado fica comoditizado, porque é só um corte de cabelo, né? Além de você poder mostrar antes e depois, enfim, se você conseguir mostrar o processo, explicar um pouco sobre o seu produto ali na comunicação, isso acaba te diferenciando dos demais. E aí você acaba entrando no mercado de diferenciação, onde você vai conseguir aumentar seu preço, por quê? Porque você conseguiu aumentar seu valor. E aí fica aquela guerra, né, de preço e valor. Quanto maior o valor, mais alto, menor vai ficar sendo o preço na percepção dela. E aí você se diferencia e consegue vender isso com muito mais facilidade. Tá bom? Aí agora a gente avançando aqui para a página de vendas, o que acontece? A página de vendas, ela a oferta, ela fica dentro da página de vendas, tá bom? Por isso que ela vem logo em seguida. Todo negócio, toda empresa, ele precisa ter uma página de vendas, né? A gente chama isso de página de vendas, ou você pode chamar também de landing page, ou tem gente que chama de site, tá tudo bem, não tem problema. Porque é ali onde o cliente entende, confia e decide comprar, né? Como é que funciona? A pessoa nunca te viu, tá? Dando um exemplo aqui. Como é que funciona a jornada de compra na cabeça do ser humano? Todos nós somos assim. Primeiro a gente conhece, depois a gente gosta, depois a gente confia, depois a gente compra. Essa que é a função da página de vendas nessa proposta. Por quê? A pessoa vai chegar na tua página, ela vai te conhecer, lógico, né? Ela vai entender a forma com que você resolve o problema dela. Lembra que eu falei? Você precisa criar identificação através da sua oferta. A sua oferta precisa se conectar, se comunicar muito bem com a sua persona. Então, se a pessoa se identifica com a forma que você resolve o problema, primeiro ela te conheceu, ela viu a tua página, viu a tua empresa. Ela vai gostar de você. Por que ela vai gostar?
Porque ela vai falar assim, poxa, parece que tá falando comigo, ela parece que me conhece, a forma com que ela resolve o problema, o que ela me entrega é justamente aquilo que eu tô procurando. Então ela vai gostar de você. Para ela confiar em você, você precisa provar. Então essa página de vendas, ela tem que ter o quê? Antes e depois, ela precisa ter depoimento, avaliações, depoimentos assim, vídeo. Lógico, isso aí tudo depende do tipo de negócio que você oferece, tá bom? No mercado. E aí você consegue gerar muito mais credibilidade, né? E aí a pessoa acaba comprando com mais facilidade de você. Então primeiro a pessoa te conhece, gosta, confia e compra. Então a página de vendas, você consegue criar uma estrutura, tá? De todo o seu negócio, de todo o seu, ou do seu produto, ou do seu portfólio, você pode, aí vai depender. Quanto mais específica for a página, melhor, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu vendo limpeza de sofá, voltando para o mesmo exemplo. E aí eu vendo higienização, perdão, lavagem de sofá, higienização de sofá, limpeza de colchão, limpeza de carpete e tapete, e eu vendo impermeabilização. Quanto mais específica for essa página, melhor vai ser a comunicação. Por quê? Porque a pessoa que chegou até a tua página, ela está procurando, por exemplo, ela digitou assim no Google, limpeza de sofá perto de mim. E aí você apareceu para ela lá. A sua página de vendas, ela tem que estar alinhada com aquilo que ela buscou. Então, se ela chega na tua página e vê impermeabilização, limpeza de sofá, limpeza de tapete, tudo misturado, a comunicação ela não ficou 100% clara. Isso vai impedir que você venda? Não, não, você vai conseguir vender. Né? Às vezes até ajuda um pouco, porque ela vai ver que você é uma autoridade, que você trabalha com vários, você oferece vários serviços, você já atendeu várias pessoas, e aí ela acaba confiando em você e comprando. Só que, quanto mais limpo for, mais chance você tem de converter. Por quê? Você consegue explicar, gerar valor, aí entra aquela questão de gerar valor, mostrar para aquela pessoa que você resolve aquele problema. E aí como é que você consegue se diferenciar? Mostrando a forma como você resolve o problema dela. Aí você pode utilizar por exemplo, você resolve utilizando produtos ecológicos, aí você tem que conhecer a persona. O que ela valoriza? Ela valoriza saúde. Então, eu vou focar na saúde. Por isso que tem que conhecer muito de persona para criar uma página de vendas. Só que para criar uma página de vendas, você precisa primeiro criar a sua oferta. Porque a oferta nada mais é do que a personificação a página de vendas nada mais é do que a personificação da oferta. A página é só o carro, né, e a oferta é quem conduz. Né, seria ali o motorista da página de vendas. Então, essa comunicação através da página é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Agora vem a próxima etapa, que seriam os canais. Né? O canal é por onde você vai levar sua mensagem até a tua persona. O canal, você tem ali o WhatsApp direto, né? Você tem o Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tem o próprio Google e o Google Meu Negócio. O WhatsApp direto funciona, dependendo do modelo de negócio, funciona. Só que, se a pessoa não te conhece, nunca te lembra da jornada, primeiro conhece, gosta, confia e compra. Quando a pessoa entra num canal igual ao WhatsApp, direto, tá? Direto, você não tem tempo, talvez, de repente a pessoa ali está no momento corrido, dependendo do que ela procura, do problema que ela quer resolver, você não tem tempo de gerar valor diretamente para aquela pessoa. Porque a comunicação tende a ser ali mais curta, mais rápida, e aí você não consegue gerar valor suficiente. Então a chance de vender ela acaba diminuindo. Apesar do WhatsApp ser a ferramenta de maior taxa de conversão, assim, disparado. Porém, ela precisa entrar no momento certo para você conseguir vender seu produto ou seu serviço. Tá? Lógico, se você vende algo com um ticket baixo, a chance de você vender pelo WhatsApp é grande. Por quê? Porque você consegue persuadir, você consegue gerar valor, você consegue, né, despertar o desejo da pessoa ali, e a pessoa confia em você, ela compra, tá tudo bem. Mas se for um produto que tem uma jornada de compra maior, você acaba não tendo tempo suficiente para a pessoa entender, né, e para ela perceber o valor que você de fato gera através do que você resolve, ok? Então, o WhatsApp é importantíssimo, mas ele tem que entrar no momento certo. Então, aqui eu coloquei o WhatsApp primeiro para explicar, né, sobre a importância dele, mas agora a gente vem pro Instagram. O Instagram hoje é o maior canal de comunicação, tá? Hoje é o maior canal. Qual é a maior dor de quem tenta vender pelo Instagram hoje e não consegue ter resultado satisfatório? É falar o seguinte, poxa, eu posto, mas não vendo. Muita gente se pergunta, por que eu não vendo? Tanta gente vende no Instagram, será que para eu vender eu preciso fazer dancinha? Será que eu preciso criar milhares de conteúdos? Será que eu preciso viralizar? Será que eu preciso fazer algo que eu não esteja fazendo? O que eu preciso fazer? Aqui está a resposta. Aqui está o ponto, acho que principal desse vídeo. Se você chegou até aqui, é agora que a tua cabeça vai estourar. Por quê? Vai explodir. Por quê? Você que tenta vender pelo Instagram e não consegue vender, o problema não tá, de repente, no conteúdo que você cria. Teu conteúdo é muito bom, você produz, você batalhou pra caramba. Talvez você já tenha até entendido, depois dessa explicação da persona até aqui, por que você não esteja vendendo, por que você não está vendendo como deveria. Porque você, de repente, não conseguiu identificar quais são as maiores dores, quais são os maiores desejos da sua persona. E aí, talvez, a sua comunicação não esteja alinhada 100% com ela. E aí, ou, de repente, até esteja, mas você ainda não, talvez a sua oferta não esteja conseguindo gerar valor suficiente. Poxa, Júlio, mas você vai falar, o que tem a ver a oferta com o Instagram? Então, a mesma oferta que está na sua página de vendas, ela tem que estar também no Instagram. Só que você vai conseguir fragmentar essa oferta através de conteúdos. Né? Então, assim, o problema como você resolve o problema? Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero resolver o problema de pessoas que têm dificuldade, usando uma nutricionista como exemplo. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade em manter um corpo como ela queria, o corpo dela. Então ela começa uma dieta e depois volta para o mesmo lugar. Então, qual vai ser a minha abordagem, por exemplo, de um conteúdo no Instagram? Por que você sempre começa o emagrecimento e depois você volta para o mesmo lugar? Essa é a primeira abordagem, porque essa vai ser a primeira linha da minha página de vendas, do meu site. Por quê? Porque essa comunicação ela tem que estar 100% aliada com a minha oferta. Aí eu posso falar assim, descubra como centenas de mulheres como você conseguiram realizar conseguiram realizar o sonho de manter ali um emagrecimento sustentável. E aí você vai falar disso, vai despertar o interesse, né, da pessoa,
e vai chamar a atenção dela e vai falar, pô, legal, gostei, achei interessante. Tá vendo como é que um vídeo construído baseado, com intenção de alcançar o objetivo da persona, já muda completamente a, a percepção de quem tá vendo. Por exemplo, poxa, ela sabe que eu emagreço, que eu tento emagrecer, mas não consigo manter uma constância, e ela sabe como resolver o meu problema. Então, assim, tá vendo? Você já tá apresentando a sua oferta. Só que você vai usar isso. Só que você não vai falar só isso, lógico. Você vai falar de várias dores, desejos dessa persona, mas tudo dentro da estrutura de oferta que você construiu para ela, né? Primeiro, vou dar um exemplo aqui. Para quem eu resolvo o problema, qual é a dor, qual é o desejo dela, e quais são as consequências, né? Não, qual é o diagnóstico que eu faço para conseguir mostrar que eu conheço ela, né? Por exemplo, o diagnóstico que eu posso fazer, você se olha no espelho e sente que não se sente bem com o seu corpo e gostaria de, enfim, e olha para outras mulheres que conseguem o resultado que você. Eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, uma página de uma nutricionista, de uma oferta que eu criei para ela, que aí fica mais fácil vocês entenderem. Deixa eu abrindo aqui a página dela. Pronto, aqui ó. Vamos lá. Por que você sempre recomeça o seu emagrecimento? Descubra como centenas de mulheres como você conseguiram alcançar o resultado que tanto desejavam. Ou seja, aqui, o que tem nessa página de vendas aqui? Aqui tem uma oferta por dentro dessa página. Qual é a maior dor? Recomeçar. A maior dor da persona aqui, da doutora, é recomeçar. Ela sempre está recomeçando, né? Então aqui eu abro um loop na mente dela, ó, descubra como centenas de mulheres como você conseguiram alcançar o resultado que tanto desejavam. E aí ela sente vontade de continuar lendo. Por quê? Porque aqui eu abordei a dor dela. Então você consegue colocar isso aqui dentro de um conteúdo no Instagram. E aqui vem o diagnóstico, ó. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa uma dieta, se anima, até ver um resultado, mas depois de um tempo tudo volta ao começo. E cada vez que isso acontece, parece que emagrecer fica mais difícil. Ou seja, aqui já nasce outro conteúdo. Ou seja, aqui eu posso começar um vídeo, por exemplo, ou um carrossel. Talvez você já tenha vivido isso. Aí coloca a imagem de uma mulher, né, ali não muito satisfeita. Aí você no carrossel, no vídeo, ou a pessoa falando, enfim. Aí você vai usar a tua criatividade, mas você já tem a base para partir daqui. Você coloca ali no carrossel, no vídeo. Você começa uma dieta, se anima, até ver algum resultado, mas depois de um tempo tudo. Ou seja, você vai pegar a sua própria oferta, né, não é sua página, é sua oferta. A página é o que está carregando a oferta. Você vai pegar a sua própria oferta e vai criar conteúdo a partir daqui. Aí vem a próxima dobra, que seria o quê? O diagnóstico. Aí como é que ela está diagnosticando aqui, ó? Enquanto esse ciclo continua, a vida que você deseja também continua sendo adiada. Você continua adiando o corpo que deseja, as roupas que gostaria de vestir, olha para o espelho e não se sente bem como gostaria. E a cada nova tentativa fica mais difícil de acreditar e dessa vez será diferente. Ou seja, eu fiz um diagnóstico aqui, a pessoa vai olhar e vai falar assim, caramba, vai ouvir, né? Vai ver, vai falar, caramba, tudo que eu preciso, tudo que eu sinto, ela conseguiu me diagnosticar. Ou seja, isso é uma forma de você se comunicar. Voltando aqui para nossa imagem, aqui ó, número 4, comunicação. A comunicação tem que estar 100% alinhado à tua oferta, né? Ao teu público, no caso, né? E aí você tem que colocar essa comunicação dentro da sua oferta, que vai estar dentro da sua página de vendas, que automaticamente vai ser refletido aqui, voltando para o Instagram. E a partir daí você consegue criar um conteúdo. O teu conteúdo, ele tem fundamento. Se você cria um conteúdo porque virou uma trend, virou uma tendência, você saiu totalmente da proposta do seu negócio. Porque o Instagram, ele foi construído para quê? Para vender. 100% venda. Ele é uma rede social de atenção, onde a gente cria demanda para vender no final. Porque o dono do Instagram, ele dá o acesso para a gente de graça, né? Quando a gente recebe alguma coisa de graça, é porque nós somos o produto dessa empresa, desse negócio. Então, ali ele consegue construir audiência, consegue gerar um tráfego de pessoas, e aí ele fica pagando, as pessoas vão pagando para vender através do Instagram, dessa audiência que ele construiu. Então, como é que você vai criar essa demanda? Você vai utilizar de forma inteligente o Instagram para vender. Você vai utilizar comunicando a sua oferta diretamente através do Instagram. Ou seja, Júlio, mas por que eu tenho uma página de vendas? A página de vendas, ela vai ser utilizada onde? Aqui, nesse número 8. Ela vai ser utilizada aqui, ó, no Google Meu Negócio, dependendo do modelo de negócio, ou vai ser utilizada no Google. Por quê? No Google Pesquisa, a pessoa pesquisa, você tem uma campanha lá de pesquisa, a pessoa vai digitar lá sua palavra-chave, né? Por exemplo, limpeza de sofá perto de mim, e aí aparece a sua empresa. Aí ela entra através do Google e chega na sua página de vendas, que aí ela vai ver sua oferta. A sua oferta está comunicando com aquilo que você resolve, da maneira que você resolve, gerando valor, despertando desejo, para o público que você resolve, o problema que você resolve e a persona que você resolve. E aí você consegue vender. Então venda isso aqui. Se você entende isso aqui, você consegue replicar isso no seu negócio de maneira inteligente e onde seu esforço vai se transformar em resultado com muito mais muito satisfatoriamente. Porque você está aplicando técnica, né? Você não tá criando nada no escuro, tá bom? Então aqui, os canais Facebook a gente pouco utiliza, mas ainda se utiliza hoje no mercado. TikTok, né? Aí vai depender enfim, do produto que você do produto que você tem, né? do serviço. Mas assim, os principais hoje são Instagram e Google, tá? Que aí seria Meta e Google, né? Como eu falei, o Instagram ele é uma mídia de atenção e o Google de intenção. Ou seja, no Instagram você gera demanda através da atenção das pessoas e aí no Google você capta a demanda porque a pessoa já tem uma intenção muito alta. Então, assim, basicamente, Instagram, Meta e Google você consegue explorar bastante. Então, aonde eu devo estar? Muita gente fala assim, né? Qual o melhor, Google ou Instagram? Eu até fico assim, dando risada. Por quê? Porque não existe melhor. Existe momento dentro da jornada de compra. Por exemplo, lembra? A primeira pessoa te conhece, gosta, confia e compra. Dependendo da jornada, se for algo rápido, ela vai te encontrar no Google, ela vai comprar de você. Se a oferta estiver bem estruturadinha, você consegue gerar credibilidade e aí você vai vender para ela. Agora, se você provar, né? Tem que ter prova social. O que seria prova social? Antes e depois, depoimentos, aquilo que a gente já falou. Então, aonde eu devo estar? Devo estar nos dois, se possível em todos. Agora, onde eu devo investir?
aonde você vai extrair mais resultado, tá bom? Lógico, cada modelo de negócio, ele vai performar melhor em um determinado canal, né? Por exemplo, limpeza de sofá, né? Vou sempre usar aqui o exemplo para ficar mais fácil. Limpeza de sofá. Aonde eu vou vender limpeza de sofá com mais facilidade? No Google. Por que no Google? Porque ali a pessoa já tem uma demanda gerada. Ela já quer comprar o serviço, ela já está buscando o serviço. Mas isso me impede de vender também no Instagram? Não, não impede. Eu posso rodar uma campanha no Google, por exemplo, 80% da minha verba no Google, ou 70%, e 30% ou 20% no Meta, para gerar demanda ali, posicionar minha marca na região que eu atendo. Até porque a pessoa que está na região que você atende, se você aparece para ela no Instagram, se ela pesquisar pelo nome da sua empresa, ela vai te encontrar lá no Google. E aí ela vai acabar te encontrando lá e vai te chamar. Então, assim, é importante você estar em todas, mas você precisa colocar energia, colocar grana, investir, ou até nem grana, botar capital, botar o seu tempo, né? Investir seu tempo criando conteúdo, aonde você vai extrair mais resultado. Então, assim, tá bom. Então, dando um exemplo. Se eu tenho uma empresa de limpeza de sofá, onde eu vou estar? Onde eu devo estar? Para investindo grana para fazer captação de quem já quer comprar? No Google. Mas eu devo criar conteúdo no Instagram? Sim, você deve. Por quê? Se você gera conteúdo explicando o que você faz, para quem você faz o problema, que você resolve, como você resolve aquele problema através do Instagram, você também vai conseguir vender. Então, assim, se você tem capacidade de entregar para mais pessoas aquilo que você resolve, por que não? Você pode crescer o seu negócio, né? Agora, se o Google atende a sua demanda ali e tá tudo bem, você só tem você e mais um funcionário, mais duas pessoas, e não quer crescer mais o seu negócio, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Você vai usar o Google e vai explorar ele, né, da melhor maneira possível. Eu tenho casos aqui de clientes que só usam o Google e não querem usar o Instagram por nada. Por quê? Ele bateu ali num faturamento e fala, não, Júlio, eu prefiro usar só o Instagram, só o Google, perdão, e eu não quero utilizar o Instagram. Ele até tem o Instagram, mas não movimenta, não mexe. Enfim, ele escolheu isso. Mas agora tem, por exemplo, negócios que eles vão performar mais aonde? No Instagram. Por exemplo, se você vende um produto de, sei lá, alimentação, a alimentação vai performar mais no Instagram. Dando outro exemplo aqui de, posso falar de moda, né? Se você quer se diferenciar, você vai despertar desejo das pessoas para comprarem roupas através do Instagram? Sim, do Instagram. Não, você deve estar no Google? Sim, você deve estar no Google, tá? Em campanhas de shopping, em campanhas de e-commerce, mas no Instagram você consegue gerar valor percebido. Como que você vai gerar valor percebido e criar demanda no Instagram vendendo moda? Por exemplo, você vai pegar a sua roupa que você vende, as pessoas não querem comprar roupa, né? As pessoas querem comprar a transformação que a roupa vai trazer para a vida dela, que ela ficar mais bonita, melhorar a autoestima, ela se sentir mais inclusa na sociedade e tudo mais. Como você vai fazer isso? Você vai pegar, por exemplo, uma modelo ou você mesma, enfim, se for homem, mulher, independente, você vai se vestir e vai dar dicas de moda, vai ensinar como a pessoa se veste, vai mostrar como aquele look combina com aquele sapato, com aquela bolsa. Isso vai colocar o seu produto como coadjuvante e o seu conteúdo vai trabalhar a transformação da sua persona através do problema que você resolve dela, que é o quê? Fazer com que ela se sinta mais bonita, fazer com que ela se sinta mais elegante, enfim. Então, é isso, você vai utilizar os canais, mas para utilizar os canais você precisa ter a sua oferta definida, bem ajustadinha e a comunicação dessa oferta bem direcionada para o seu público, tá? E aí, lembra sempre, tem personas diferentes, então você tem que ter bastante atenção nesse sentido também, tá? Então vamos lá. Agora, para a gente chegar aqui no 9, caminhando para o final, nós temos o atendimento, onde tudo começa ali. A pessoa ela quer saber mais. Aqui entra o WhatsApp, tá? Na estrutura nesse fluxo aqui, o WhatsApp aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque no 9 aqui, onde o atendimento acontece, é onde você consegue, através de scripts de vendas, conduzir aquela venda, né? Os scripts também são 100% alinhados com a comunicação da sua oferta. Então a sua oferta, ela tem que estar do início ao fim, até na comunicação. E aí você consegue aqui respondendo rápido, tirando todas as dúvidas, mostrando também prova social se for o caso, e aí você consegue de fato realizar a venda. O vídeo já está ficando longo. E por fim, o relacionamento, porque uma venda, não faz sentido você vender uma vez só para o seu cliente, porque a riqueza não está na primeira venda. A primeira venda custa caro, ela custou o conteúdo que você gerou, custou investimento em marketing, custou muita coisa, custou muito esforço. Agora, o relacionamento é muito importante, né? Tanto é que essas duas partes aqui, esses dois caras aqui, o 9 e o 10, eles fazem parte de um pilar do negócio que se chama comercial, né? Então assim, qual o comercial dividido em duas partes? Primeira parte, comercial 1, que é o que faz a primeira venda. Comercial 2 é o que cultiva aquela venda que foi feita, e aí para quê? Para tentar vender novamente para aquela pessoa. Aí você cria campanha interna, e-mail marketing, campanha de lista de transmissão, enfim, tem várias formas de você conseguir reimpactar o seu cliente, que ele já comprou de você, já te conhece, já confia em você. Lembra, venda primeiro te conhece, gosta, confia e compra. Ele já comprou, então é muito mais fácil vender para ele do que ficar buscando cliente lá fora para comprar de você. E aqui que mora o seu lucro. O seu lucro mora na recompra, não na primeira venda. A primeira venda ela custa caro, como eu falei, demanda esforço. Então você pode sim ter margem de lucro na primeira venda, vai ter, tem que ter, é importante que tenha, tá? Mas a recompra ela é muito mais importante, tá bom? Então preste bastante atenção nisso, dê muito valor para recompra, porque talvez você nem precise fazer marketing, tráfego pago, fazer marketing, não, perdão, rodar tráfego pago, explorar, sabe? Colocar muito esforço. Talvez você possa colocar esforço dentro da sua base de clientes ali, que dali você vai conseguir de fato gerar conseguir mais vendas, né? E tá aumentando aí teu faturamento. E por fim, a venda, né, que acontece aqui, transforme confiança em resultado.
né? Venda é 100% credibilidade e venda é 100% emocional. Por isso que a gente precisa conhecer a nossa persona para a gente conseguir uma comunicação mais assertiva possível. Tá bom, pessoal? Se inscreva aqui no meu canal, tô começando agora. Decidi aqui, poxa, começar a gravar conteúdos assim para vocês, conteúdo mais denso, um conteúdo para empreendedores que querem, né, de fato, crescer e avançar, tá bom? Se você tiver dúvidas, escreve aqui no comentário que eu vou respondendo vocês, tá bom? Se tiver precisar de direcionamento, ajuda aí, pode contar comigo. Falou? Tamo junto, pessoal. Fica com Deus. Um abraço.